Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje temos como convidado o economista e conselheiro de Estado, Vítor Bento. Muito boa noite, doutor. Vamos falar da situação do país, muito em face das notícias também mais recentes, como este manifesto que defende a reestruturação da dívida. Mas antes, doutor Nina Carreira, boa noite. Boa noite, Judite. O empobrecimento. Começamos o programa pela situação de empobrecimento a que chegamos. Deixe-me dar uma explicação inicial para que as pessoas percebam compartimentadamente como é que as coisas se passam. Nós tínhamos aqui 7 temas propostos ao Dr. Vítor Bento. Presumo pelo pormenor com que ele quer tratá-los, que só trataremos hoje de 2, vamos incomodá-lo dentro de umas semanas. O empobrecimento em Portugal é um tema sobre que gira alguma confusão. A reestruturação da dívida, tínhamos ainda o crescimento económico, o programa de apoio económico ao financeiro, esse da Troika, as alternativas admissíveis. Portanto, eu creio que não passaremos dos 2 primeiros, o empobrecimento e a reestruturação da dívida. Vamos ver? O Dr. Vítor Bento traz hoje um conjunto de gráficos muito interessantes, talvez seja melhor ser ele a começar. Sim, mas antes de mostrarmos os gráficos... Você tem algum tema anterior à agenda? Gostava de saber, antes de avançarmos com os gráficos, Dr. Vítor Bento, como é que o senhor olha para a situação atual do país? Com esperança. Eu acho que é o essencial que nós temos que ter, é a esperança. Portanto, nós estamos num processo de ajustamento, o processo de ajustamento está a seguir o seu curso, com altos e baixos, como é natural num processo destes, e neste momento temos o desafio do futuro, que é mais do que olhar para o passado interessa-nos apenas, quer do ponto de vista histórico, quer sobretudo para perceber como é que chegamos a um problema e tentar evitar que se repita, mas acima de tudo é vencer o desafio do futuro, de retomar a senda do crescimento, que tem sido o desafio onde mais temos falhado, e assegurar a sustentabilidade financeira. E acima de tudo, como é que o senhor acha que vamos sair do programa de resgate? E acima de tudo tentar que não voltemos outra vez a precisar de outro resgate externo, porque de facto em 40 anos precisar de 3 resgates externos é algo que deveria magoar, digamos, o ego de qualquer pessoa normal. E eu acho que acima de tudo nós temos que vencer esse desafio, que é pôr-nos à margem dessa possibilidade futura. Em todo o caso, os 3 resgates não têm fundamentos iguais, nada parecidos. O primeiro ficou a dever-se basicamente às perturbações decorrentes do 25 de Abril e à primeira grande crise do petróleo. E depois à segunda, de 79. O segundo decorreu da grande crise que começou em 79, do petróleo, basicamente. E o terceiro vem na linha dos hábitos anteriores de 30 anos, que é o Estado gastar sempre muito mais do que aquilo que tem. Quer dizer, esta acumulação de gastos, muito para além das possibilidades, é um fator comum. Mas nos 2 primeiros houve alguma coisa a mais. Neste surgiu esta crise de 2008, mas, por mim, mais tarde ou mais cedo nós iríamos cair numa situação parecida com esta. Bom, não é o que o engenheiro José Sócrates se cansa de dizer ao fim de semana. Sim, ele continua a insistir que se o PEC 4 tivesse sido viabilizado, o resgate poderia ter sido evitado. Quer dizer, nós quando já tínhamos 300 milhões Ele diz que são 800. Está bem, fossem 800. 800 dão para aí para... Para aguentar quanto tempo? Não dá sequer para o pessoal no mês. Nós gastamos 15 mil milhões com o pessoal, por conseguinte 1000 e tal milhões por mês. Portanto, uma almofada de 800 milhões de euros 3 não semanas daria... só para o pessoal. Não daria para pagar salários da função pública? Nem um mês de salário. Nem um mês. Sabe que é preciso as pessoas conhecerem números para não impressionarem muito a plateia. Sim. Mas aí está um dado importante. Eu própria não sabia que quando estamos a falar de salários da função pública a 30 dias, estamos a falar de 1.000, nós gastamos 15 mil, já chegámos a 17 mil milhões, com 1.500 por mês. Sim, incluindo portanto, os dois subsídios que entretanto foram pagam o pessoal. Agora estamos, creio que, nos 15. As prestações sociais são 37 hoje. Nessa altura eram 35, quer dizer, nem davam para meio mês de prestações. Portanto, esta justificação dos 800 milhões de euros cai por terra. O grande problema é que nós, portugueses, não temos o hábito de olhar para as coisas pela via numérica. Em matéria de finanças públicas não há outra maneira senão conhecer os números. Por conseguinte, qualquer coisa que se atira para o ar serve para enganar. Bom, Dr. Vítor Bento, tinha-lhe perguntado há pouco como é que o senhor vê a saída de Portugal do programa de resgate. Enfim,
Parece que começa a ser um dado adquirido que o Governo já tem a decisão tomada, embora a vá anunciar em maio, e que essa saída será muito semelhante à da Irlanda, embora com uma espécie de almofada cautelar, digamos assim. Não um programa cautelar conforme foi designado durante muitas semanas, mas uma certa proteção, nomeadamente do Banco Central Europeu, para que as coisas não descarrilem logo no imediato. Do Banco Central Europeu não sabemos, porque o Banco Central Europeu até hoje, naquilo que é o seu mais recente programa de intervenção, nunca passou do mero anúncio. Portanto, Sim. aquilo que, no fundo, que na gíria é conhecido por OMT, que é a possibilidade de intervir nos mercados da dívida, para estabilizar os mercados da dívida, nunca passou do mero anúncio. Portanto, Sim. nós não sabemos se vai existir, quer dizer, em que medida é que vai funcionar ou não vai funcionar. E, portanto, em que medida é que é aplicável ou não é aplicável, porque não há regras definidas que especifiquem concretamente em que condições é que... Mas acha que as condições em que estamos atualmente, pelos números que vão sendo conhecidos, nos permitem ter a chamada saída limpa? Não, gente, vamos ver. Primeiro, aparentemente, e de acordo com aquilo que é a informação pública, o Governo terá aquilo que se convencionou chamar uma almofada financeira, isto é, ter recursos financeiros disponíveis para garantir o financiamento. Para o financiamento mais imediato, nomeadamente do ano 2014, segundo parece, e parte de 2015. Sim. Isso era mais ou menos o que um programa cautelar cobriria, por um lado. Por outro lado, nós continuamos sob vigilância, porque na medida em que mantemos o programa, o financiamento da Troika e até estar pago em 75%, nós continuamos com uma vigilância reforçada, portanto Claro. o acompanhamento de alguma forma continua. Portanto, desse ponto de vista, e como também neste momento o temperamento dos mercados é favorável, os mercados hoje estão Sim, de uma porque forma as taxas muito de juros têm estado a baixar. Portanto, há um enquadramento favorável dos mercados financeiros, portanto, tudo leva a crer que, a não ser que haja uma perturbação muito grande na esfera internacional, que a coisa será relativamente tranquila, pelo menos nos meses mais próximos. É claro que a vida é sempre é sempre composta de sobressaltos, Claro. Inesperados por definição, e portanto pode sempre acontecer algum desses sobressaltos. Mas na medida em que a almofada financeira exista, significa que a dependência dos mercados é menor, mesmo que as taxas de juros venham a subir, isso não se reflete necessariamente em custos de financiamento se o Estado não precisar de É algo que financiar. o surpreende? A descida tão abrupta das taxas de juros, sim, surpreende. Nós conseguiremos sempre procurar explicações, mas confesso que se tivesse que antecipar 6 meses atrás que as taxas de juros estariam neste nível, eu não anteciparia. Mas não anteciparia para Portugal como não anteciparia para o resto. Quer dizer, nós de alguma forma também estamos a beneficiar de um movimento que tem lugar em termos internacionais. Claro. Muito bem. Empobrecimento. Como é que estamos? Sabe, eu sobre isso... Quais são os dados atuais? O ponto de vista sobre o qual eu me vou concentrar é o ponto de vista macroeconómico. Portanto, eu não vou discutir o empobrecimento de família a família, porque isso é uma especialidade, de informação que eu não tenho especificamente. E do ponto de vista macroeconómico eu gostava de explicar, porque essa julgo que é uma parte interessante. Primeiro, que há o empobrecimento real e há o empobrecimento percebido, e que as duas coisas não são idênticas. E para isso é preciso recuar para perceber também o que é que foi o enriquecimento aparente e o enriquecimento real. Eu gostava de poder dar essa explicação, para tornar a coisa mais compreensível, e se pudesse usar aqui um gráfico que tenho aqui, que mostra aquilo que foi a evolução da nossa vida coletiva desde 1995. E pedi-lhe para imaginar o país como se fosse uma família. Portanto, é a forma mais simples de lidar com isso, Sim. é imaginar o país É de muito difícil leitura esse gráfico. Sim. É melhor o Dr. Vítor Bento abstrair-se do gráfico. Sim, mas eu vou explicar. E explicar mas imaginar, portanto, a ideia. Imaginar que nós somos, portanto, que o país é uma família. E em 1995, portanto, a linha azul que aparece ali representa o PIB. E o PIB do país, neste exemplo da família, é o ordenado que a família recebe normalmente. Não há impostos para tornar mais fácil. E esta, portanto, chamemos-lhe assim, a riqueza efetiva. É claro que do ponto de vista económico o termo riqueza é utilizado para outra definição, mas do ponto de vista jornalístico o termo riqueza costuma ser associado ao PIB, portanto, o PIB é a nossa riqueza efetiva. Mas depois suponhamos, digamos, que a família, em cima do seu ordenado, tem, por exemplo, uma mesada dos pais, tem uma família jovem que ainda tem uma mesada dos pais, o que significa que recebe um pouco mais, e isso dá-lhe aquilo que nós podemos entender como a riqueza disponível. Isto é, o que a família tem para gastar
é o seu ordenado mais essa mesada. Portanto, é o seu rendimento disponível, que é representado aqui pela linha encarnada no gráfico. E, portanto, a primeira é a riqueza efetiva, a segunda é a riqueza disponível que nós temos para gastar. Mas, em cima disso, as pessoas habituam-se a um determinado nível de despesa, que em princípio deve corresponder ao seu rendimento, mas há muitos casos, como houve no nosso caso coletivo, em que nós entendemos, bom, mas nós queremos ter uma vida melhor do que o nosso rendimento nos possibilita e, portanto, endividamos-nos. E isso dá o nível da despesa, que é a linha verde, portanto, a linha... É a linha de cima. É a linha de cima, a linha verde. E, portanto, como podemos ver, estas variáveis estão todas referidas ao PIB. Estão todas referidas ao PIB português de 1995. E o que nós verificamos é que entre 95 e 2008 foi uma época de crescimento, é claro, sobretudo até 2000, mas até 2008 foi uma época de crescimento. E durante esse período, a nossa, digamos, a riqueza efetiva, ou seja, o PIB português, aumentou 33%. Mas a riqueza disponível, aquilo que nós teríamos para gastar, aumentou apenas 24%. Porquê? Porque uma parte, aquilo que, enfim, que eu estava aqui a utilizar no exemplo como sendo a mesada, eram basicamente as remessas de imigrantes mais as transferências da União Europeia, que foram caindo ao longo do período. E, portanto, essa almofada, enfim, que nós tínhamos em cima do nosso rendimento foi caindo. E, portanto, o nosso rendimento disponível desta família aumentou apenas 24%. Mas aquilo que nós gastamos, aquilo que foi a nossa riqueza percebida, aumentou quase 40%. Medida seja pela despesa interna, seja apenas pelo consumo das famílias. Ou seja, gastamos muito mais do que aquilo que tínhamos. Exatamente. Mas, portanto, isto é muito importante, porque significa que nós tínhamos uma riqueza percebida que era medida pelo nível de despesa. Mas esse nível de despesa, em grande parte, era sustentado por dívida. E à medida que nós nos íamos endividando, como tínhamos que pagar juros, cada vez que pagávamos juros, isso tinha que ser retirado do nosso rendimento disponível. Isto é, ficávamos cada vez com menos para gastar. Sim. E essa é outra das razões que contribui para o facto do nosso rendimento disponível ter crescido menos do que o nosso ordenado, do que o PIB. Agora para chegarmos ao período mas este é o período do enriquecimento. Espera aí, doutor Vítor Bento, temos que pôr o doutor Medina aqui a entrar no diálogo, senão fica uma coisa desequilibrada. Eu direi poucos. Chamo só a atenção para que aquilo que o doutor Vítor Bento disse se refere ao período que vai de 95 a 2008. Portanto, o período chamado enriquecimento. É o auge. Exatamente. Porque daqui de 2008 para diante, como o gráfico mostra, tudo isto caiu. Claro, mas isso é em razão da crise financeira internacional. Não, também, é por muitas razões. É por isso que ele está aqui para explicar. É porque há grande confusão no espírito das pessoas. Mas a questão importante, Judite, é exatamente esta. É que, entretanto, entramos num processo de ajustamento e, de facto, o país empobreceu. Mas o empobrecimento real é menor do que o empobrecimento percebido. E porquê? Porque o empobrecimento real é dado pela queda do PIB, que durante este período todo caiu cerca de 7%, ou do rendimento disponível, que caiu apenas 4,5%, enfim, apesar de tudo é elevado, mas caiu 4,5%. Mas a despesa, que é a riqueza percebida, isto é aquilo que as pessoas têm na sua mente, essa caiu 10% ou 15%, quando nós começamos apenas o consumo, ou seja, a percepção que nós temos... Nós estamos a falar para as pessoas. Por isso mesmo. E eu estou com algum receio que esta coisa entre empobrecimento real e empobrecimento percebido esteja a ser demasiadamente académico. Não é académico. Vamos lá ver. Isto não é nada académico. Os portugueses, de uma maneira geral, estão mais pobres. Mas não é tanto quanto aparenta. Este gráfico mostra na fase final. Está bem, mas vamos desconstruir o gráfico, que é para as pessoas que estão em casa perceberem. Judite, se você tem um ordenado de 100 e está habituado a gastar de 120, se tiver que ajustar de 120 para 100, você percebe-se mais pobre, mas não continua a ganhar o mesmo. Está a perceber? Portanto, esta perda de 120 para 100 é uma percepção de empobrecimento, porque você não pode estar a gastar menos, mas você está a gastar agora o que podia. E, portanto, este empobrecimento é apenas aparente. É claro que, em cima disto... Mas está tudo mais caro. Não está nada mais caro. Não está nada mais caro? Não, mais caro. Então os transportes estão mais caros. Sim, quer dizer, tem havido inflação. Portanto, as coisas estão mais caras. A inflação... Enfim, como é que o rendimento é o mesmo se as coisas estão mais caras? A inflação... E se não houve aumentos salariais que normalmente acompanhavam o aumento da inflação? A inflação, por nosso mal, até está demasiado baixa. Mas isso é uma outra discussão que não interessa aqui para o caso. E o que interessa para o caso é que, do ponto de vista daquilo que é o ordenado do país, que era o exemplo que ele estava a dar, o ordenado do país caiu 5, 7%. Mas a